Porque não é pelo fato de eu ser líder, eu sei tudo, se você é liderada, você não sabe nada. Não, eu posso me colocar no papel de aprendiz, buscar aprender com você. E, consequentemente, a gente consegue criar ali uma boa conexão. Nós vamos crescer como time, como equipe. Até porque, né, Marcel, não existe espaço de colaboração num ambiente que você tem medo, que você não confia. Então, numa situação de guerra, por exemplo, as pessoas não colaboram umas com as outras. Elas vão colaborar se elas se sentirem à vontade naquele lugar, se elas tiverem confiança naquele líder e naquele grupo. Quando o seu líder combina algo com você ou faz aquela promessa, você garante que ele vai cumprir? Ou você faz um plano B que é para tentar efetivamente alcançar o seu objetivo? Hoje eu estou recebendo aqui Marcel Molina, que é o treinador de treinadores, e eu quero ir direto para o assunto. Confiança como fator de engajamento do time. Quem tem que confiar primeiro? É o líder que confia na equipe ou não? Ele espera que o time primeiro precisa confiar nele? Bom, Elis, primeiramente é um prazer estar aqui, né? É um prazer estar com você aqui que está nos assistindo para falar sobre esse tema que é tão polêmico, né? Que tem a ver com confiança dentro dos times que a gente, né, desenvolve e trabalha no dia a dia. E aí, respondendo a sua pergunta, Elis, o correto do correto seria que a confiança ela tem que acontecer de forma mútua. Ambos os lados, né, tem que desenvolver isso em parceria, né? Desenvolver isso em conjunto. Porém, a gente sabe que no dia a dia prático não é bem assim que a coisa funciona. E se hoje eu sou líder, eu preciso inspirar meu time. Eu preciso servir como exemplo. Então, partindo por essa premissa, eu entendo que o líder, ele pode num primeiro momento, ele sim, primeiramente confiar no seu time, para que a gente consiga a partir daí gerar um efeito de reciprocidade por parte, né, ali dos meus liderados. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala em liderança, a gente precisa fazer uma reflexão importante. Se eu tenho uma equipe, eu preciso pensar que tipo de líder eu quero ser lembrado, né, pelo meu time. Eu quero ser aquele líder que é um exemplo a ser seguido, que é uma referência, ou eu quero ser lembrado por ser aquele líder que vai trazer uma história de alerta? Aquele líder que vai mostrar para os outros o antimodelo, ou seja, tudo que não deve ser feito. Então, se eu for olhar que eu quero ser aquele líder que vai servir de inspiração para as pessoas, eu posso ter a proatividade, confiar no meu time e garantir a reciprocidade por parte das pessoas. Muito bem, você estava falando, me lembrei de uma situação, algumas vezes na vida eu tive a oportunidade de ser líder e eu sempre falava assim, que se eu tivesse que, no meu departamento, com a minha equipe, trancar a gaveta, porque eu desconfiava que alguém que estava ali trabalhando comigo poderia pegar algo da empresa ou algo que é meu, então provavelmente eu não poderia mais ter essa pessoa na minha equipe. Mas a gente sabe que muitos líderes têm algumas atitudes do tipo tudo fechado, tudo trancado, tudo gravado, e muitas empresas também têm esse tipo de conduta. Então eu queria que você trouxesse um pouco, Marcel, quais são as atitudes de um líder que pode prejudicar esse índice de confiança. Eu vou trazer algumas que são clássicas que a gente tem percebido no mundo corporativo. A primeira delas, aquele líder que não passa a informação por completo para sua equipe, ou muitas vezes não traz ali quando ele dá um direcionamento, ele não explica no detalhe o porquê daquele raciocínio. Sabe quando a informação ela chega um pouco torta? E se alguém questiona alguma coisa, o líder fala, não, é desse jeito, pronto e acabou. Isso gera um sentimento, né, de falta de confiança. Um outro fator muito comum que acaba gerando uma falta de confiança, quando o líder ele demonstra explicitamente a preferência por um liderado específico. E ele faz questão de demonstrar isso e acaba gerando comparações dentro do time. Do tipo, olha Elis, tal pessoa ali consegue entregar aquele projeto de uma forma muito mais rápida, de muito mais qualidade do que você efetivamente. E em muitos casos acaba expondo isso perante todo o grupo. Isso gera uma desmotivação e principalmente gera uma falta de reconhecimento
entre as pessoas. Um outro ponto que eu entendo ser muito importante, que tem a ver com essa postura negativa do líder, é você avaliar, por exemplo, que dentro do seu time existe uma rotatividade muito grande de pessoas. Interessante. É aquela história, puxa, ninguém fica com aquele líder específico. E tem muitos líderes que acabam olhando só para o próprio umbigo e dizendo, puxa, mas a culpa é do profissional, as pessoas não têm maturidade, as pessoas não buscam qualificação. Ou seja, é aquele líder que muito mais terceiriza a responsabilidade, não consegue olhar para dentro de si, para reconhecer os seus erros, desenvolver planos de ação e melhorar, e muitas vezes melhorar inclusive com a ajuda do seu liderado. Porque não é pelo fato de eu ser líder, eu sei tudo, se você é liderado você não sabe nada. Não, eu posso me colocar no papel de aprendiz, buscar aprender com você. E consequentemente a gente consegue criar ali uma boa conexão. E aí a gente vai crescer como grupo. Nós vamos crescer como time, como equipe. Até porque, né, Marcel, não existe espaço de colaboração num ambiente que você tem medo, que você não confia. Então, numa situação de guerra, por exemplo, as pessoas não colaboram umas com as outras. Elas vão colaborar se elas se sentirem à vontade naquele lugar, se elas tiverem confiança naquele líder e naquele grupo. Vou aproveitar aqui esse momento de pergunta para também fazer uma autodescrição, porque pode ser que tem alguém aí nos acompanhando que não consegue nos ver. Então, eu sou uma mulher morena clara, de mais ou menos 1,65 m, com 40 anos, cabelos bastante volumosos, enrolados, com algumas luzes. Eu estou vestindo uma camisa polo da Abravend, que também é o nosso fundo aqui, que é um pássaro, e a gente tem todo esse propósito de evoluir pessoas também. E eu estou aqui ao lado do Marcel, que também está com uma camisa da Abravend. Vou pedir para você se autodescrever e já responder também, tá bom? E você emenda aí, ó. Já vamos limpar. O que a segurança psicológica dentro dos ambientes tem a ver com confiança? Jogo para você, Marcel. Então vamos lá, deixa eu primeiro me descrever, né? Eu sou um rapaz, né, do gênero masculino, tenho em torno de 1,78 m, cabelos castanhos claros, um pouquinho aqui cacheados, não tão volumosos quanto os seus. Eu tenho pele clara e muito mais do que isso, Elise, eu tenho um propósito muito grande, que é ajudar as pessoas a alavancar os seus resultados, que tem muito a ver, inclusive, com a nossa própria missão. E aí, já conectando com a sua pergunta, é que se eu quero transformar pessoas e garantir com que as pessoas consigam alavancar os seus resultados, eu necessito, dentro do meu time, garantir aquele sentimento de segurança psicológica. Que é basicamente a gente propor para as pessoas um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis em expor as suas opiniões, fazer as suas queixas, né, colocar o seu ponto de vista sem ter um medo, como você muito bem colocou, de ser julgada. E principalmente, inclusive eu vejo algumas pessoas dizendo, eu não vou me expor em determinada situação, porque inclusive eu tenho medo de ser mandado embora, dependendo da forma como eu vou falar, dependendo da forma como as pessoas vão interpretar aquilo que eu estou dizendo. Então é fundamental a gente garantir esse ambiente de tranquilidade para que as pessoas possam expor as suas ideias, porque o ser humano, ele quer ser ouvido. Eu não estou dizendo também para você que é líder que você é obrigado ou obrigada a aderir todas as ideias do seu time, de forma alguma. Mas as pessoas gostam de ser ouvidas e muito mais do que ser ouvidas, elas querem ter aquela sensação de que aquele ambiente passa todo o conforto, toda a segurança necessária para que ela possa ali se expor e contribuir com o sucesso de todo o negócio. Vou trazer aqui um número de pesquisa, tá, Marcel? Olha só, pesquisa da Flash, Fundação Getúlio Vargas. Então eles levantaram os 3 fatores que mais influenciam no engajamento do time, e a gente sabe que essa é uma grande preocupação das empresas, que é criar uma possibilidade de aquele time efetivamente estar junto com a empresa. Olha só os fatores aqui, então. Confiança, significado do trabalho, que tem a ver com propósito, e boas práticas de gestão, que daí tem tudo a ver também com a liderança. Já que a gente está trazendo para a confiança, que esse é o principal. 49% dos entrevistados que responderam, e foram cerca de 1.800 pessoas em 5 regiões do Brasil, 49% desses entrevistados confiam. Então, se a gente for transferir esse número
para sua empresa e para sua equipe, você pode mais ou menos olhar e mapear que metade do seu time confia na sua gestão, confia no líder, confia na empresa, e a outra metade não. Mas e será se a gente conseguisse chegar em 75%, 80% de um índice de confiança, mudaria o resultado? Então minha pergunta para você, Marcel, como é que a gente pode criar dentro do ambiente de trabalho rituais que melhorem essa confiança na liderança e, por sua vez, no time e na empresa? O que é interessante, Elis, que esse número que você trouxe, que 50% confia no seu líder, só que 50% não confia. E esse 50% que não confia, qual é o impacto que hoje isso acaba gerando no negócio? Qual é o impacto que isso gera na criação de planos de carreiras, tanto dos líderes quanto dos seus liderados? E o quanto a gente deixa de ganhar como um todo, né, em função da falta dessa confiança. E aí eu vou no ponto que você colocou. Ok, Marcel, a gente precisa melhorar isso, né? A gente precisa aumentar esses números. E aí eu, como líder, qual tipo de ritual eu posso ter a partir de então? Vou trazer algumas dicas muito práticas. Primeira delas, que é uma coisa que a gente costuma fazer na Bravende e a gente ensina os nossos alunos, né, durante os treinamentos quando a gente fala de liderança, que é você ter a prática de feedbacks, por exemplo, semanais, ou dependendo do caso, feedbacks diários ou 2 a 3 vezes por semana, para que você, líder, coloque para o seu liderado o seu ponto de vista, aquilo que você tem como expectativa, e também escute o outro lado. Isso fomenta a empatia e o desenvolvimento de plano de ação, aonde líder e liderado eles vão deixar de só ficar focando em problema e lavar roupa suja, mas eles vão começar a focar também em buscar diferentes alternativas, diferentes soluções para resolver inclusive algumas situações de conflitos. Um outro ponto que eu acho super relevante, é a questão da celebração. Sim. É aquela história, você performou, parabéns, você paga para isso. Ok, todo mundo recebe a sua remuneração e sabe da sua responsabilidade. Mas quando você faz algo de positivo, nada me impede como líder, Elis, olhar para você no seu olho e falar, Elis, parabéns, show de bola. Eu não estou falando que eu tenho que dar mais dinheiro ou fazer qualquer coisa do gênero, mas é o reconhecimento do trabalho. Isso faz com que a gente consiga gerar muito mais engajamento. Uma outra dica que eu acho fundamental, e é uma prática que inclusive eu costumo desenvolver com o meu time, é sempre ao final da semana ligar para a pessoa, se a gente estiver fazendo gestão de forma remota, seja lá como for, né, seja lá o canal de comunicação que ali será utilizado, mas é perguntar para o liderador, como é que foi a semana, quais foram os pontos positivos, o que a gente pode fazer para melhorar, bater um papinho sobre a reflexão durante a semana, mas finalizar aquele contato simplesmente com agradecimento. Fala, Elis, muito obrigado pela semana. Agora curta o final de semana com a família, reabasteça aí a sua bateria e na semana que vem vamos voltar aí trilhando um novo caminho. Então essa questão de proximidade, o agradecimento, feedback contínuo, são coisas muito simples, Elis, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que ajuda cada vez mais a gente trazer o time para o nosso lado. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas buscam conexão. E se eu, como líder, buscar, indiferente do meu modelo de negócio, formas de me conectar com o meu liderado, criar empatia com o meu time em pequenas ações, automaticamente eu vou ter o time na minha mão. Eu aumento esse número, melhoro produtividade e resultado para todo mundo. A gente está falando, Marcel, de confiança no líder, confiança na equipe, confiança na empresa. Mas tem um fator que eu vejo que é bastante importante, que é o quanto você confia em você mesmo. Então, quando você faz alguma promessa para alguém, alguém faz uma promessa para você e não cumpre, o que acontece? Você deixa de confiar na pessoa. Mas quando você faça alguma promessa para você mesmo e não cumpre, o que acontece com o seu índice de confiança em você? Também cai. E aí você não confiando em você, muitas vezes você pode entrar num ciclo de autossabotagem. Quero que você comente um pouco disso, trazendo assim, a gente tem um grande tema do ano aqui na Bravende, que é descobrir os nossos superpoderes e fomentar também que as pessoas descubram e coloquem em prática para se juntar a nós nessa grande liga da transformação. Como é que eu faço para
desenvolver essa autoconfiança também, Marcel, para encerrar que a gente está finalizando? A grande questão aqui você tocou um assunto muito importante, Elis, que é o autoconhecimento. É aquela história, eu fiz uma promessa para eu mesmo e não cumpri. Vamos ter calma, né, consigo próprio. Tá. Nós somos criados numa cultura onde a gente se sabota desde a nossa primeira infância. A gente sempre olha o problema, a gente nunca encontra a solução. A gente costuma ser muito cruel com a gente mesmo, muito mais do que a gente é com as outras pessoas. Então, em uma situação como essa, eu acho que o primeiro passo é você respirar, é você ter um pouco de calma, é você até se perguntar o porquê você prometeu para si próprio algo que nem você saberia se poderia cumprir ou não. E a partir daí, responder para si mesmo 2 perguntas. Primeira pergunta, o que eu posso aprender com essa situação? Ao invés de eu ficar me dando soco na cabeça, ficar me auto-sabotando, não, peraí, o passado eu não mudo, mas com o passado, Elis, eu aprendo. Então o que eu aprendo com essa situação? E segunda pergunta tão fundamental quanto, essa é uma oportunidade de eu, Marcel, desenvolver o quê? O que eu desenvolvo a partir dessa situação? Consequentemente, isso começa a valorizar a minha automotivação, eu começo a enxergar a parte cheia do copo, aprendo com o erro. Puxa, Marcel, mas o erro incomodou. Ele incomoda, mas o crescimento ele começa a partir desse incômodo. E a partir daí eu me sinto mais maduro, eu vou ser muito mais maleável com as minhas próprias promessas e, consequentemente, esse vai ser meu processo de evolução. Muito obrigada, Marcel. Eu que agradeço. E você confia que a gente vai entregar bons conteúdos para que você possa desenvolver cada vez mais a sua equipe? Então, por favor, clica no sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse nosso conteúdo, que no próximo episódio a gente vai trazer muito mais temas e superpoderes para que vocês possam se desenvolver, porque a gente com certeza aqui está se desenvolvendo muito. Obrigada, até mais!